Olá, estudantes do PPGIC. Hoje estamos aqui com a nossa aula online, na disciplina de questões da Amazônia do nosso programa. O nosso tema hoje é a Amazônia no âmbito da globalização. Vamos discutir um pouco o trabalho da professora Marilene Correia, que está presente, vocês podem aprofundar, no seu livro chamado Metamorfose da Amazônia, publicado pela Valer e também pela Edua, pela editora da Universidade Federal do Amazonas, mas pode ser encontrado aí na Valer também. Vamos analisar esse processo, né, de que a globalização, como ela afeta a Amazônia, como uma forma de também concluir esse nosso primeiro módulo da disciplina, onde nós analisamos o processo de formação social e cultural da Amazônia, começando ali com a Amazônia antes dos europeus, ou seja, a presença dos povos originários, suas características, seu ethos e sua contribuição. Depois falamos dos portugueses na colonização e no impós, quando chegam os portugueses e começa o processo de colonização, como se deu esse entrechoque, como se deu esse processo, que foi muito mais desfavorável aos povos originários do que, logicamente, para o europeu. Depois conversamos sobre a contribuição negra, ou seja, como foi que as pessoas escravizadas, né, que foram trazidas compulsoriamente da África para o Brasil, também contribuíram para a Amazônia, também se estabeleceram aqui na Amazônia. Falando sobre as migrações nordestinas, no período da borracha, ali no final do século XIX e início do século XX, com o seu apogeu, e depois com a Segunda Guerra, falamos desses cearenses, como eram conhecidos, né, antigamente, e sua contribuição. Por fim, vamos falar desse período também que engloba essa parte, né, que nós discutimos da história da Amazônia, sua formação social e cultural, mas que também avança um pouco para além do final da época da borracha, seja no seu apogeu, seja na Segunda Guerra Mundial, onde nós vimos os efeitos da globalização e como isso nos afetou. Então vamos ver aqui como a professora Marilene descreve esse processo de globalização. A gente vai ter uma Amazônia, né, que pode ser vista como uma formação econômico-social que é resultado da dinâmica dessa globalização e do capitalismo e, portanto, sujeita a processo de expansão da crise do capital. No caso da Amazônia, os impactos da globalização confundem-se com alguns processos. Esse processo de globalização ele vai influenciar o processo de domínio da natureza, ou seja, como foi que que os colonizadores e depois os povos que estabeleceram a partir da colonização e dessa Amazônia que nós conhecemos hoje, usaram os recursos naturais e dominaram essa natureza. Também vão influenciar o processo de ocupação econômica. Como é que as matrizes econômicas, vamos chamar assim, se estabelecem, se modificam a partir desses efeitos da globalização. E também essa globalização vai influenciar na definição de fronteiras físicas e políticas, ou seja, a Amazônia, como nós conhecemos hoje, seja ela o bioma que não respeita fronteiras físicas e políticas, né? Seja ela a divisão política, que é a nossa região norte, ou a Amazônia Legal, ela vai ser influenciada por esse processo de globalização que ocorreu. Então, alguns equívocos iniciais que é preciso corrigir quando a gente fala sobre esses efeitos da globalização e como ela ocorre. Né? O primeiro equívoco é que a Amazônia foi esquecida pelo Estado-nação, ou seja, pelo governo brasileiro, e pelo velho mundo Europa. Nós vimos aí nas discussões que nós já tivemos na disciplina que desde que por aqui chegaram os europeus, o velho mundo tem a Amazônia no centro das suas atenções. Para cá foram enviados, né, colonizadores com o intuito, primeiramente, de encontrar as rotas para o ouro, o Eldorado, depois as chamadas drogas do sertão, aquelas especiarias que abasteciam a Europa, e outros tantos produtos da nossa Amazônia que os europeus queriam e desenvolveram projetos para a ocupação dessa região.
O Estado-nação também, Brasil, sempre teve projetos para a Amazônia. Diga-se aí, projetos que são sempre formulados e pensados não na Amazônia, mas a partir, né, do Sul e do Sudeste, e implementados a partir de lá, sem levar em consideração as características, as vocações naturais da região. Essa ideia equivocada, ela serve de base para explicar as questões alusivas ao desenvolvimento regional, suas possibilidades e seus fracassos. Então, sempre se remete a essa ideia equivocada que a Amazônia é atrasada, que a Amazônia tem um potencial enorme que não é aproveitado, e os projetos que para cá foram formulados e que fracassaram, todas essas questões são remetidas a esse suposto esquecimento do Estado-nação Brasil e do velho mundo para com essa região. Dentro desse conceito também, insere-se a ideia que o desenvolvimento da Amazônia é tardio ou mal conduzido, ou seja, fruto de escolhas erradas feitas pelas pessoas que estão aqui. Nota-se que as pessoas que estão aqui, vamos dizer, os amazônidas, eles nunca tiveram essa voz ativa para definir os seus rumos. Eles nunca tiveram voz ativa para encaminhar o seu próprio desenvolvimento econômico e social. Isso sempre foi decidido fora daqui, seja no Velho Mundo, seja no Sul e no Sudeste do Estado-nação Brasil. Por isso, que é um equívoco também se considerar que o nosso desenvolvimento ainda é tardio ou mal conduzido por fruto das nossas próprias escolhas, né? E aí nós chegamos na Zona Franca de Manaus. Após a Segunda Guerra Mundial, os seringais da Amazônia voltaram a falir. Já tinham falido ali pelos anos 1920, quando a Malásia assume o papel de principal exportador de borracha no mundo, usando técnicas modernas de plantio e oferecendo um preço muito mais interessante para o mercado mundial. Isso vai quebrar economicamente, né, os seringais da Amazônia e jogar a Amazônia numa estagnação econômica a partir do final dos anos 20, que só vai ter um retorno ali durante a guerra, quando a Malásia passa a ser um domínio japonês e os Estados Unidos perdem acesso à borracha da Malásia e é preciso ter borracha para pneus, para botas, para tudo que é impermeável para esforço de guerra. Então, o governo americano faz um contrato com o governo brasileiro para que o governo brasileiro mande pessoas para os seringais que estavam fechados na Amazônia para produzir borracha para o esforço de guerra. Terminada a guerra, também os seringais voltam ao seu esquecimento, voltam a ficar improdutivos e a região mergulha na estagnação. Isso aí, né, vai perdurar até que você tem a criação da Zona Franca de Manaus dentro de um esquema global de desenvolvimento da Amazônia chamado Operação Amazônia, que é capitaneado pelo general Castelo Branco, um dos ditadores do regime militar brasileiro, e vai implementar essa Operação Amazônia no sentido também de promover a atividade econômica nessa região para que ela deixe de ser um vazio demográfico, para que elas tenham pessoas aqui para defender, entre aspas, o território, né? Aquela política de integrar para não entregar. Cria-se um inimigo possível estrangeiro que possa ocupar essa região e suas riquezas que o Brasil não consegue explorar. Então é preciso ter uma solução econômica para isso. Então a Zona Franca faz parte de 3 ações coordenadas nessa Operação Amazônia. Primeiro é a criação do BASA, um Banco da Amazônia Sociedade Anônima, que é para financiar os projetos e oferecer crédito para essas ações de desenvolvimento. A outra ação é a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, que é quem vai, vamos dizer assim, organizar, regular e implementar esses projetos aqui de desenvolvimento para a Amazônia. E a outra é a Zona Franca de Manaus. A criação de zonas francas ocorre dentro da premissa da globalização de que todos os povos e lugares serem passíveis a conexões da economia global.
que na época chamava-se transnacionalização, ou seja, precisávamos integrar a Amazônia a essa economia global. Ela precisava participar dessas trocas globais de comércio, para ser integrada a esse sistema globalizado. Então, a Zona Franca de Manaus, ela é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro que tinha como objetivo viabilizar a base econômica na Amazônia Ocidental. Foi criada em 1957 por meio de um projeto do deputado Pereira da Silva. O governo militar vinha atrás de um modelo de desenvolvimento econômico na região, já que ela estava mergulhada na estagnação econômica desde o final da Segunda Guerra Mundial. E o deputado Pereira da Silva, ele tinha esse projeto, já tinha apresentado, mas ele não tramitava. Estava engavetado, vamos dizer assim, lá pelo Congresso Nacional. Então, quando foi interessante, os militares eles desengavetaram e aprovaram o projeto da Zona Franca de Manaus para viabilizar uma matriz econômica, visto que aqui nós não tínhamos aqui agropecuária, nós não tínhamos aqui agricultura, nós não tínhamos aqui indústria. Então, era preciso trazer para a Amazônia, no caso ocidental, uma base econômica para manter as pessoas aqui. Então, essa política de desenvolvimento, onde a Zona Franca se insere, prevê o quê? Maior eficiência produtiva e capacidade de inovação das empresas e expansão das exportações. Então, é um modelo de base industrial, de produção de manufaturados para exportação. Alguns aspectos relevantes da fase atual da Zona Franca, né, que ela foi prorrogada até 2023, agora já houve uma nova prorrogação, por mais de 50 anos. Né? Houve adensamento da cadeia produtiva nacional, inclusive dos biocosméticos, isso é uma intenção, inclusive o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que foi criado pelo Fernando Henrique, que era conhecido como a anta branca aqui na Amazônia, porque não fazia nada, não produzia nada, não era regulamentado. Ele agora, esse ano, parece que vai sair do papel, enfim, o projeto, porque essa bioeconomia, esses biocosméticos, biofármacos, são das principais esperanças dessa cadeia produtiva na Amazônia. Também, hoje, existe um esforço para ampliar a inserção internacional do modelo, ou seja, ampliar o espectro de exportação da Zona Franca de Manaus, ampliando assim, né, equilibrando a balança comercial brasileira. Vamos dar uma olhada aqui numa análise feita pelo Djalma Batista sobre o modelo Zona Franca, que é uma análise feita ali pelos anos 70 e 80, mas está muito atual ainda. Né? Mas devemos sempre fazer essa leitura com base no momento que ele faz essa análise desse modelo Zona Franca. Esse modelo de desenvolvimento está presente na obra do Djalma Batista, chamada O Complexo da Amazônia, né, onde ele analisa o processo de desenvolvimento da região. Vocês podem aprofundar lendo este livro. Então, o Djalma Batista coloca o seguinte: o lado positivo da Zona Franca. Então, alterou o sistema econômico em toda a Amazônia, que baseava-se no aviamento. Vamos lembrar que era esse aviamento, não tinha circulação de moeda, de recursos. As coisas eram praticamente feitas trocas. Né? Então, você tinha troca de manufaturados que chegavam na capital por produtos ali, né, de primários que eram recolhidos nos municípios e nas comunidades do interior do Amazonas. Isso vai mudar. Esse sistema de comércio vai mudar em toda a Amazônia e você vai ter um sistema de comércio baseado assim, agora nas trocas, nas compras, né, usando moeda e incrementando esses mercados. Vamos ter um aumento de empresas, logicamente. Né, várias empresas vão se estabelecer no polo industrial de Manaus. O polo industrial de Manaus já chegou a ter mais empresas instaladas do que a Argentina. A atração de uma massa de comerciantes, industriais, técnicos, profissionais, liberais, etc., ou seja, com o estabelecimento da Zona Franca, nós temos, na verdade, duas grandes migrações. Nós temos a emigração de gente de outros estados para cá, principalmente ali do Sudeste,
que vão ser pessoas que vão atuar nessas indústrias, né, que a Zona Franca vai implantar em Manaus. Para atender essas indústrias, o comércio vai ficar mais robusto, porque as pessoas vai chegar mais gente e essas empresas demandam também insumos. Então, o comércio também vai se adensar. E para fazer funcionar essas empresas, já que nós não tínhamos ainda pessoal técnico qualificado, então vai vir muita gente para trabalhar na Zona Franca de fora, que são esses comerciantes, esses industriais, técnicos, profissionais, liberais, etc. Isso vai mudar o panorama humano da cidade, com a vida dessas pessoas e, consequentemente, das suas famílias. Vamos recordar que quem estava na Amazônia, a essa altura, nós tínhamos quem estava aqui, os indígenas que resistiram e conseguiram resistir ao processo de quase genocida que é implementado. Tínhamos os portugueses que resistiram ao declínio da economia da borracha, principalmente eles ficaram, os estrangeiros. Tínhamos os negros que também foram trazidos para cá e que resistiram e ficaram. E tinha aquela massa de nordestinos, cerca de 500 mil nordestinos, que migraram aí desde o final do século XIX até aí os anos 60 do século XX para a Amazônia. Esse era o panorama humano que nós tínhamos na Amazônia. Com a Zona Franca tem uma mudança. Nós vamos ter aqui paulistas, vamos ter aqui cariocas, vamos ter gente do sul também, do centro-oeste, que vão trazer suas famílias e vai mudar esse panorama humano da cidade de Manaus. Temos o crescimento dos meios de comunicação existentes na cidade, né, com a vinda dessas indústrias, com o adensamento na cidade, que vai haver a abertura de estações de TV, emissoras de rádio, jornais impressos, porque você vai ter a cidade se adensando, a criação de mercado consumidor importante. Esse mercado consumidor, né, ele precisa, né, de informação, e quem vende para eles precisa de vitrine para vender seus produtos. E essa vitrine, principalmente, são os meios de comunicação, que na época, os mais acessados, mais ouvidos e vistos eram o rádio e a televisão, e o jornal impresso. Então, esse comércio que se estabelece em Manaus, ele vai criar uma rede de anunciantes capaz de sustentar economicamente esses veículos de comunicação que vivem, é claro, da publicidade que vendem. Então, isso vai fazer com que os meios de comunicação avancem na cidade de Manaus. Quem quiser mais informação sobre essa questão do estabelecimento de veículo de comunicação aqui em Manaus, na Amazônia, pode ler o livro do professor Luiz Eugênio, que é O Rádio no País das Amazonas, que apesar de se chamar-se O Rádio no País das Amazonas, também trata do estabelecimento das TVs. Vocês podem aprofundar mais nesse livro. Nós vamos ter atração de corrente de turistas, mas não é o ecoturismo que se pratica hoje, é um turismo de compras, é um turismo de pessoas que vêm para cá para fazer compras. Compras no que a gente comumente apelidou de Zona Franca de Manaus, que são aquelas lojas que ficam lá no centro da cidade, né, perto da Praça da Polícia, ali Adoro Baldo, e as pessoas vêm comprar produtos mais baratos, que têm isenção do IPI, que é o Imposto de Importação. Então vai ter um turismo de compras muito grande. Então vamos ter um surto imobiliário. É claro, se nós temos gente vindo de outro lugar do país e gente vindo do interior, eu não falei ainda, né, mas vamos falar mais à frente, que é as pessoas que vão deixar o interior do Amazonas para vir para Manaus atrás dos empregos da Zona Franca, você vai ter um surto imobiliário. Você vai ter a criação de mais habitações, sejam elas através de conjuntos habitacionais, sejam elas de condomínios residenciais com prédios. A receita tributária de Manaus vai crescer, é lógico, mais indústrias, mais comércio, mais ISS, que é o imposto de serviço, mais ICMS, que é o de produção. Vai ter um aumento da energia elétrica disponível para atender esse polo industrial crescente, para atender esse aumento imobiliário, é preciso energia, então aí você vai ter a construção de balbina, você vai ter o incremento da produção de queima de óleo, que são as termoelétricas, né?
Você vai ter a criação do Distrito Industrial, todos nós conhecemos, que é uma área onde se estabelece, né, o polo industrial de Manaus, as empresas, a atração de empresários, a Sudan, como eu falei, a Sudan e o BASA fazem parte daquele esforço coordenado, né, para desenvolver a região. Você vai ter a Sudan aprovando os projetos, as plantas, né, das fábricas vão passar pela Sudan, os projetos de desenvolvimento passar pela Sudan, e o BASA vai financiar. E você vai ter empresários que vêm para cá, para a Amazônia. Estima os cursos técnicos, aí você vai ter, eu botei ainda o Cefet, ainda hoje é IFAM, né, que eu formei no Cefet, mas hoje é IFAM, Instituto Federal, todas essas empresas que vão se estabelecer e empresas que prestam serviços para essas empresas do polo vão precisar de técnicos formados a curto prazo. E quem vai oferecer isso é o ensino técnico profissionalizante, no caso, a antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, depois o Cefet, que é o Centro de Educação Federal, e hoje o IFAM, que vai formar principalmente esses técnicos de segurança do trabalho, técnico eletrônica, técnico em informática industrial, em edificações, eletrotécnica, saneamento, enfim, vai fornecer esses técnicos que essas empresas vão precisar para funcionar. E o Djalma também coloca o que ele chama de lado negativo, né, que começa aí pelo êxodo do interior para Manaus. Nós vamos ter aquelas pessoas que se estabeleceram no interior, principalmente naquele período áureo da borracha e depois com a Segunda Guerra Mundial, muita gente se estabeleceu no interior, né, nos seringais, acabou ficando na sede dos municípios, nas comunidades. Esse pessoal que não vai ter mais atividade econômica onde empregar os filhos, eles vão ouvir falar da Zona Franca de Manaus e vão migrar. Isso vai produzir principalmente aquela inversão na população que nós vimos no texto anterior lá sobre a questão do nordestino. Nós tínhamos 76% da população do Amazonas vivendo no interior na primeira metade do século XX, e já nos anos 80 nós já temos Manaus concentrando esse mesmo quantitativo, de 60% a 70%, e o interior com os 30% restantes, uma situação que se prolonga até hoje. Manaus é uma cidade-estado, ela tem mais população do que todo o interior. Né? Vai ter o que eles chamam de vida de aventureiro ou gangster, né? Gente que vem para cá para dar golpes, que vem para cá para fazer maquiagem na Zona Franca de Manaus. A maquiagem é aquela coisa que você finge que está produzindo, na verdade você só está montando coisas aqui e burlando a norma da Zona Franca que existe, que você tem um processo produtivo básico, que é chamado de PPB. Né? Vai ter o comércio ilegal, né? Vai ter aquela que a Receita Federal chama de descaminho, que é a venda de produtos sem o pagamento dos impostos, superfaturamento direto doméstico, ou seja, vender coisas acima do valor que é realmente devido, sem levar em conta os descontos que existem aí para a importação, aparecimento de falsas indústrias que vão, em algum momento, fingir que produzem, vão obter os recursos, né, os incentivos fiscais da Zona Franca, mas não vão produzir o que a gente chama de maquiagem, que é o item abaixo. Esse êxodo do interior para Manaus, de pessoas sem qualificação, que vêm para Manaus, e também a traída de outros estados, como o Pará e o Maranhão, principalmente, vai criar, né, uma periferia na cidade de Manaus, é o entorno, né, do que seria o centro da cidade, e essa periferia ela vai ser ocupada de forma desordenada. Bairros surgiram da noite para o dia, sem infraestrutura de saneamento, sem infraestrutura de energia elétrica, sem infraestrutura de ruas asfaltadas, linhas de ônibus. Ou seja, Manaus vai inchar, né, e os serviços públicos vão chegar sempre atrasados, porque não se dá conta dessa ampliação dessa periferia. E você vai ter a miséria instalada também junto com pessoas que não vão ter acesso ao emprego formal, pessoas que vão viver do subemprego ou que não vão nem sequer ter emprego. Com esse êxodo do interior para a capital, nós vamos ter o quê? Uma diminuição da produção rural que abastecia Manaus. E vai nos trazer ao quadro que nós temos hoje. Né? Os principais supermercados da cidade, eles importam
né, os itens, principalmente itens relacionados a hortifruti, carnes, até a farinha nossa de cada dia é importado, vem de avião ou vem via estrada, no caso da carne, de Rondônia. Então, você vai ter um esvaziamento da zona rural e vai ter, consequentemente, né, a diminuição dos produtos. Daí, o custo de vida de Manaus ter o que é hoje devido a esses produtos terem que vir de fora e nós não termos uma produção local que possa abastecer o nosso mercado consumidor de forma mais barata. Ainda no lado negativo, vamos ter os danos ambientais, que podemos ver até hoje, né? Desmatamento para a construção de novas residências. Como eu falei, os bairros surgiram da noite para o dia. O próprio campus universitário e a sua área de proteção ambiental sofreram com isso. O bairro do Coroado, por exemplo, surgiu da noite para o dia, foi uma ocupação dentro da área do campus, né, que acabou se consolidando, e assim ocorreu com vários bairros de Manaus. Erosão pluvial, porque quando você desmata, expõe o solo amazônico à chuva, ele é lavado pela chuva, ele vai provocar erosão. Os igarapés vão se tornar verdadeiros esgotos a céu aberto, porque os bairros surgem ao longo desses igarapés. Sem saneamento básico, eles vão servir de lixeiro. Hoje nós temos um processo assim, de, entre aspas, saneamento dos igarapés, mas na verdade é oficializá-los como córregos, né, que recebem os esgotos da cidade. Né? Só retiraram as casas de cima deles. Né? Destruição de balneários sumiram. O próprio Igarapé do 40 hoje, né, as pessoas podem achar muito interessante, o 40 é um dos principais balneários de Manaus, e hoje é um local, né, que está completamente impróprio para qualquer tipo de banho. Né? Outro Igarapé, o do Mindu, também foi completamente, né, poluído. Em Manaus existem igarapés que sumiram, foram, né, soterrados, né, enfim, canalizados, como é dito. Isso também é fruto dessa periferia que vai se expandir de forma desordenada. E dentro dessa questão da globalização, nós temos a questão indígena. Como é que os nossos povos originários eles enfrentaram essa questão? Né? Como é que eles foram afetados por esse processo de desenvolvimento à luz dessa globalização? Os indígenas da globalização, aí corrigindo aí meu título, né, diante desses processos globalizantes, houve um crescimento das representações indígenas, no caso, políticas, tá, gente? Não é um crescimento da população. E o preparo das suas lideranças para lidar com as realidades presentes. Então, você vai ter um processo de formação de novas lideranças políticas que vão, logicamente, se apresentar para a luta política, dado, né, o processo de ataque aos seus territórios, às suas tradições, ao seu modo de viver. Né? E essa orientação para a luta indígena vai se virar principalmente para a demarcação e defesa das terras indígenas e estratégia de fixação das populações nas comunidades e aldeias. Então, a grande luta, né, das lideranças indígenas vai se dar nesse caminho, de garantir as suas terras e a presença das comunidades nessas aldeias. A questão indígena gira em torno da questão ser ou não ser um obstáculo para o desenvolvimento da Amazônia. O que quer dizer isso? Desde o processo de colonização, a presença dos indígenas na Amazônia foi encarada como um obstáculo. Quando os indígenas se mostraram relutantes e não aceitaram a escravização por conta dos colonizadores, que só viam essa vantagem na sua presença, que era escravizá-los para produzir riquezas para a metrópole, passaram a ser um problema. Então, o progresso e a presença dos povos indígenas passaram a ser coisas antagônicas. Isso é um discurso que se pregou há muito tempo. Né? Então, e esse debate ele vai envolver interesses, né, poderosos, políticos e econômicos. A saber, por exemplo, Balbina. Os militares pensaram, né, para abastecer a Manaus, a Zona Franca, o polo industrial, vamos construir Balbina. Mas Balbina
implicava na construção de uma barragem numa planície. Você não constrói hidrelétrica em planície, porque a produção de energia elétrica se dá a partir, né, de barragens que provocam uma diferença, né, de altitude entre onde está a água e a saída, justamente para que essa água caia e movimente as turbinas, e com isso gere energia. Na planície, você não tem essa diferença de altitude, né, de altura, pode dizer, entre a barragem e a saída da água, porque trata-se de um terreno plano. Então, esse projeto ia inundar toda, né, uma área de Balbina, e justamente onde está o povo Aimeri-Troari. Então, houve grande resistência para a de Balbina, porque inundar, né, uma área muito grande, formou-se o chamado Lago de Balbina, que está lá até hoje, onde foram submersos, né, bilhões de reais em madeira, ficou submerso, né, debaixo do lago. Havia questão indígena envolvida, então foi uma luta muito grande para que se fizesse Balbina. Os indígenas conseguiram o estabelecimento de uma reserva, que é a reserva Aimeri-Troari, como compensação à questão de Balbina, e é um projeto aí de 30 anos, deve estar chegando ao final aí, de compensação a esses indígenas por parte da concessionária de energia, por conta desse dano ambiental e social para eles. Então, eles recebem um dinheiro para manter uma associação chamada Aimeri-Troari, que funciona a partir desses recursos. Temos a Raposa Serra do Sol, por exemplo, está em cima de reserva de diamante. Temos lá em Roraima, né, esse conflito com os rizicultores, né, os produtores de arroz, a demarcação em terras contínuas, né, sobrepôs vários arrozais. Né, você tem outras questões onde sempre você tem alguém dizendo que para o progresso precisamos fazer tal coisa, mas só que no meio do caminho, vamos colocar aqui entre aspas, temos terras indígenas. E sempre coloca como se os indígenas fossem empecilho para o progresso e o desenvolvimento. Esse discurso ele marcou toda esse período, essa questão da inserção da Amazônia nesse comércio global, dizer assim. Acompanha também toda a história de formação e desenvolvimento do Brasil, essa questão indígena. Né? Nem por isso pode-se dizer hoje que é levado em conta no debate sobre as questões nacionais, apesar das lideranças terem ocupado importantes espaços. Nós temos hoje aí, né, o Ministério dos Povos Indígenas, com a nossa Sandra Guajajara, temos parlamentares indígenas voltando ao Congresso Nacional. O primeiro e o único lá nos anos 80 foi o Mari Juruna, que foi estigmatizado, né, era considerada figura folclórica, mas era uma liderança dos povos indígenas. Né? E a razão para isso está no desconhecimento da importância da diversidade cultural como estimuladora das dinâmicas sociais. Então, esse discurso de colocar os povos indígenas em contraponto ao progresso, ao desenvolvimento econômico, vem desse desconhecimento, né, de que essa diversidade cultural que eles representam, elas têm que atuar, na verdade, essa diversidade ela tem que atuar como estimulador de dinâmicas sociais. E, por que não, econômicas. Também, né, a resistência em se aceitar a convivência com sociedades diferentes. Aí já é o preconceito e a impossibilidade de aceitar o outro, que também está por trás dessa visão. Aí nós temos aqui algumas publicações. Né? O governo determina que só a usina Belo Monte será construída no Rio Xingu. Isso é em virtude da mobilização, né, e da atuação das lideranças políticas dos povos originários. Inclusive, essa Belo Monte agora está, nesse momento agora de estiagem que nós estamos vivendo, está com falta de água lá. A gente vai começar a se pensar em fazer racionamentos para uso de energia lá no Xingu. Problemas vividos pelos indígenas, né, que nós temos no passado e no presente. Disseminação de doenças,
para as quais eles não têm anticorpos e também não há, né, a assistência à saúde. Conflitos e invasão de territórios vemos diariamente, inclusive com perda de vidas de lideranças indígenas. Está aí os Guarani Kaiowá, que foram duramente atacados, os Yanomami, que passaram por todo aquele processo, né, de quase genocídio ali por conta do garimpo. Né? As tentativas de defesa das terras têm efeito quase nulo devido à desproporcionalidade das forças. Temos agora, por exemplo, né, uma tentativa de estabelecer um marco temporal que o Supremo já rejeitou, mas que volta ao debate, porque os interesses são inconfessáveis, os verdadeiros interesses, e as forças políticas poderosas dentro do Congresso Nacional. E afastam-se das ameaças e acabam invadindo terra de outros, quando eles são tangidos, né? Isso aí no início, né? Não de agora, mas no início eles foram sendo empurrados para o interior do país, do continente, vamos dizer assim, por conta da presença do colonizador no litoral ou na margem dos rios, e vão acabar entrando em outras terras que já estão sendo ocupadas. Isso vai gerar também conflitos entre eles. Aumento da dependência externa, você tem hoje, né, com esse processo de ocupação, né, de presença dos não indígenas, você vai ter o aumento da dependência deles, porque eles passam a não conseguir mais a se autossustentar a partir dos recursos que estão disponíveis para eles. Né? Seja por um problema de falta de recursos naturais, seja outras vezes por um problema que eles mesmos, nesse processo duro, né, de supressão física e cultural, já não conseguem mais ter aquele conhecimento para se manter sozinhos na floresta. Então, eles sofrem privações, perda das terras, existe a ação missionária etnocêntrica que estimula a desorganização social, já comentamos isso na aula, que é a ação dos missionários que procuram esses povos indígenas com o único objetivo de convertê-los à sua fé, o que desestrutura toda a cosmovisão dessas etnias e causa desorganização comunitária deles, porque eles se organizam a partir de suas crenças, a partir as crenças, elas ditam toda a forma como eles se relacionam com o ambiente, com o território, e quando você desorganiza isso, você está causando um grande mal a esses povos indígenas. Vou falar um pouco dessa legislação brasileira para os indígenas. Né? Então, você tem aí as constituições de 67 e 69, que tornam as terras indígenas patrimônio da União, ou seja, eles são usufrutuários. O que quer dizer isso? Eles vivem nessa terra, podem usufruir dessa terra, podem plantar, podem construir lá dentro, eles podem usar a terra como quiserem, mas não podem vender, porque a terra é da União. Né? O Estatuto do Índio, que é de 73, estabeleceu um prazo de 5 anos para a demarcação das terras. Vocês viram que nós já extrapolamos todos os prazos, né? Porque aí vem a Constituição de 88, estabelece novo prazo até 2003, e já se vão 21 anos, e a gente ainda está demarcando terra. E estima-se, né, esse número já está superado, já é muito mais, né? 265 mil índios no Brasil, o indígenas já é um número maior, graças a Deus. É notícia do Diário do Amazonas. Índio da cidade sofre preconceito até nas escolas. Isso aí inclusive na UFAM. Né, nós temos curso de licenciatura indígena e tive conversando com os professores, os nossos indígenas que vêm aqui fazer os cursos na capital de Manaus sofrem discriminação. Infelizmente, nós temos que conviver com esse tipo de coisa. Aqui um mapa, né, da situação das terras indígenas no Brasil de 2007, não se alterou muito. Você vai ver aí que no Amazonas a concentração de terras indígenas é bem maior. Vamos ter outra concentração grande ali em questão de áreas e dimensão de áreas no Pará, devido ao Parque Nacional de Xingu, ali na Cabeça do Cachorro, né? Também, e ali em Roraima, com boa parte ali das suas terras também indígenas. No Amazonas nós temos ali o Vale do Javari, que é uma grande terra indígena, né? E lá na Cabeça do Cachorro. Então a gente está na principal, né? E o que está em laranja está em regularização.
já teve atualização também aí para essa terra verde, que é o que está em verde que é declarado. Aqui, outra matéria do diário, né, dando conta aqui de que indígenas perdem rituais fúnebres, essa presença aqui na capital, fora dessas terras indígenas. Como eu falei antes, as crenças, elas têm a ver com a forma como eles se relacionam com tudo. Elas explicam e regulam toda a forma como eles se relacionam com o mundo natural e o sobrenatural. E quando eles perdem esse vínculo, acontece isso que o jornal está relatando. Eles perdem, por exemplo, os rituais fúnebres que eles realizaram e passaram a não realizar. Aqui a gente tem, nesse processo de globalização, como afeta a Amazônia, essa questão das frentes agrícolas e extrativistas, né, que vão acontecer. Você vai ter a expansão do território rodoviário no Brasil, que tem um papel de vetor de avanço de fronteiras econômicas e viabilização de plano de desenvolvimento. Então, abrir estradas no Brasil, né, e isso é um lema aí, né, de governos passados, né, governar é abrir estradas, porque tem essa visão de que abrir estradas é um vetor de avanço de fronteiras econômicas e viabilização de plano de desenvolvimento. Isso aconteceu no Brasil. De 68 a 70 foram construídas e pavimentadas cerca de 12 mil quilômetros em rodovias. E a Amazônia, claro, não vai ficar fora disso. Agora você vai ter consequências dessa expansão rodoviária, né? Sem o ordenamento, o que aconteceu? Você fez a expansão rodoviária, mas junto com ela não se fez o ordenamento territorial, ou seja, o que estava à margem das rodovias não foi ordenado. Esse, por exemplo, é o grande medo quando se fala na reabertura da BR-319. A falta desse ordenamento. Né? Você vai ter o quê? Migração do campo para a cidade. Quando você abre uma estrada e liga as capitais ou as grandes cidades ao interior, você abre a possibilidade dessas pessoas também deixarem o interior, onde não tem, certo, alternativa econômica, porque não houve ordenamento e zoneamento econômico e ecológico, e as pessoas vão embora, abandonam as cidades. No caso do Amazonas, as pessoas, como nossos rios são as nossas estradas, as pessoas pegaram os rios e vieram para Manaus, na época da Zona Franca de Manaus. Você tem migrações interregionais, ou seja, você liga um estado a outro, você vai ter vinda de outras pessoas desses estados para o nosso, a saída para outros estados. Aí você vai ter esvaziamento de cidades e regiões, porque você não cria alternativa econômica nessas cidades, você liga ela a um centro, por exemplo, que tem uma economia forte. As pessoas vão largar essas cidades e vão vir para esses centros. Aí vai acontecer o quê? Concentração econômica e social, que é o que nós vivemos em Manaus. Hoje, Manaus tem uma concentração econômica e social porque as pessoas deixaram o interior para vir para cá. Consequentemente, queda na qualidade de vida nos grandes centros. Você vai ter Manaus sofrendo de problemas de transporte coletivo, você vai ter parte da cidade sofrendo com problemas de saneamento. Nós temos uma cidade que tem uma das cidades com menor nível de saneamento básico do Brasil. Nós vamos ter problemas de assistência à saúde, nós vamos ter problemas de segurança na periferia, grandes bolsões de miséria, aumento da violência e aumento na dependência do petróleo, por exemplo, né, o uso, né, de combustíveis fósseis. São muitas consequências dessa abertura de rodovias, porque você vai aumentar a circulação de carros e esses carros vão usar o quê? Gasolina e óleo. Falar um pouco da abertura de rodovia na Amazônia e as consequências. Né? Então, nós estamos vendo um mapa agora aí na tela, né, onde nós temos as rodovias, e nós podemos notar que, ao largo das rodovias, nós temos aí uma cor rosa, claro, ao longo das rodovias que estão em vermelho. Então, essas rodovias, dentro do nosso estado, do Amazonas, nós temos o quê? Nós temos ali, a partir de Manaus, em direção a Porto Velho, nós temos uma linha reta ali, que é a BR-319, que se conecta com uma outra que vem lá do Pará, que é a Transamazônica. Ali no Acre, nós temos uma outra margeando praticamente, né, a fronteira com o Amazonas. Né?
a 174 de Manaus para cima, ali para Roraima. E aí nós temos do lado o Pará, né, com a Transamazônica cortando todo o estado. Então, você vê que em Rondônia, no Pará, no Mato Grosso e no Maranhão, ao longo das estradas, nós temos aí uma tintura rosa, que é o quê? Abertura de o que a gente chama de formas que a gente chama de espinha de peixe. Né? Ao longo da estrada principal vai surgindo aquelas ramais que vão dando espaço para desmatamento, para criação de gado, para outras coisas que vão acontecer aí. Se isso não for feito com ordenamento territorial e zoneamento econômico e ecológico, isso aí significa desmatamento, supressão da floresta, perda de divisas, né, e mudanças climáticas. Né? Dentro do nosso estado, nós podemos ver, por exemplo, que a 319 quase não aparece nada, porque ela está intrafegável há muito tempo. Né? A 174 também quase não aparece. Você vai ter lá em Roraima, né, já ali alguma coisa, né, por conta dessa falta de dinamização econômica que nós temos aí. O medo, né, dos ambientalistas é que, se essas estradas estiverem totalmente trafegáveis, vai acontecer aqui no Amazonas o que nós podemos ver aí no estado de Rondônia, no Pará e ali no Maranhão. Aqui vamos falar aqui de um projeto, né, interessante do ponto de vista assim, de curiosidade, mas que é trágico do ponto de vista ecológico e econômico, que foi a criação de Forlândia, uma cidade, né, dentro do Pará, criada pelo Henry Ford, né, para estabelecer lá uma produção de borracha aos modos do American Way of Life, né, do modo de vida americano. Então, o Ford ele iniciou a chamada integração vertical, que dentro da administração consiste de uma empresa ela ter o controle de todos os recursos necessários para a construção de um bem. Como ele produzia carros, ele queria então ter, sob o domínio da empresa dele, a produção de todos os produtos que precisam para um carro. No caso, ele precisava de borracha para os pneus e para outras partes do carro que usavam essa matéria-prima. Então, ele pega e negocia com o governo brasileiro para que cedam a ele um quantitativo de terra lá no Pará, e ele cria essa cidade aí chamada Forlândia. Ele queria se libertar do monopólio inglês, do látex, que os ingleses produziam na Malásia, vamos lembrar aí que eles que quebraram a nossa economia aqui da borracha, né? E ele queria suprir a necessidade de borracha para a fabricação de automóveis. Então ele tem essa ideia de criar esse experimento dentro da Amazônia, que é plantar a borracha na Amazônia como os ingleses plantaram na Malásia, usando aquele sistema plantation, né, que é uma perto da outra, tal, para economizar em distância, para poder cobrir, né, coletar o látex e tal. Enfim, facilitar o plantio. Né? Então, o Ford negociou com o governo do Pará, né, uma área de 1 milhão de hectares nas margens do rio Tapajós, está em um mapinha ali mostrando mais ou menos aqui, estava Forlândia. Em 1927 foi estabelecido um vilarejo, né, com esse nome aí, né, em homenagem ao Ford, né? E o local, nessa Forlândia, ela tinha uma infraestrutura que tinha um hospital, né, de primeira linha, porque lá moravam americanos, né, que eram os chefes, é claro, né? Então precisa ter uma saúde de primeira linha lá. Né? Inclusive, lá foi realizado o primeiro transplante de pele do Brasil. Eles tinham luz elétrica, tinha água encanada e filtrada, coisa que muitos municípios do interior não tinham nessa época. Né? Tinha sistema de hidrantes para combate a incêndio, tinha um cinema e um porto, né? E a maior serraria da América Latina. Olha só, né? Veja que a madeira era uma coisa, né, que abastecia, inclusive Manaus era conhecida como Porto de Lenha, porque lá os barcos atracavam para botar madeira para funcionar os seus navios que eram movidos a vapor de lenha, né, de queima de lenha na época. O Forlândia, né, foi estabelecida com essa infraestrutura, não para os trabalhadores da Amazônia lá, mas para os ingleses que lá moravam. Nesse vilarejo tinha mais de 3 mil funcionários,
onde mais de 20 diferentes línguas eram faladas. Vários americanos foram chamados para a cidade, foram eles os únicos a ocupar cargo de chefia, que foi que aconteceu um pouco com a Zona Franca de Manaus, logo que ela foi estabelecida. O empreendimento de Ford tomou como modelo o empreendimento inglês nas suas colônias na Malásia. Ele queria espelhar o que a Malásia fez para poder produzir uma borracha a baixo custo, né? E servir a sua indústria. Ele imitou ali a Malásia, só que há um porém, né? A Malásia não é a Amazônia. E eles não procuraram conhecer a Amazônia cientificamente para poder fazer esse tipo de plantio de borracha nesse sistema aqui. Problema da Forlândia. A topografia era montanhosa, o solo predominantemente arenoso, né? A umidade relativa do ar elevada favoreceu o ataque do inimigo número 1 das seringueiras na Amazônia, que é o mal das folhas, que era um fungo. Com muita umidade, você tem a presença de fungos. Na floresta, naturalmente, as seringueiras estão distribuídas de forma muito dispersa. Tanto é que os seringueiros saíram de madrugada para coletar a seringa e terminaram a ronda deles já né, no final da manhã, da tarde, no dia seguinte só coletar, tanto que eles andavam para encontrar as seringueiras. Quando você planta isso aí lá em Forlândia, uma perto da outra, o que acontece? Né? Se na floresta você tem esse fungo, mas como elas estão muito longe uma da outra, acaba que esse fungo não contamina facilmente uma outra seringueira, porque está muito longe uma da outra. Mas se você planta tudo próximo, como eles fizeram lá em Forlândia, pegava em uma, contaminava todas as outras, né? E esse mal da seringueira assolou essa plantação que o Ford fez lá, né? A equipe deles era constituída por engenheiros, médicos, contabilistas, eletricistas, desenhistas, mas olha só, nenhum agrônomo, nenhum botânico e nenhum fitotecnista que pudesse olhar essas questões que nós estamos falando aqui, dos fungos, a biologia deles, a forma como a dinâmica, né, da floresta, e isso acabou, né, fazendo com que eles não tivessem muito sucesso nessa produção deles lá. As 20 seringueiras, não, as seringueiras foram plantadas em fileiras, como eu falei, né, 200 mudas por acre, no total de 1 milhão de seringueiras. O terreno era úmido demais, as seringueiras ficavam muito vulneráveis à ocorrência de fungos, que é o mal das folhas, e houve um choque cultural entre os americanos e os caboclos. Essa primeira parte, esses dois primeiros tópicos que eu já expliquei, com exceção do solo, né, que eles foram plantar num local onde o solo era muito úmido. Esse choque cultural, né, inclusive, deu base para uma revolta, né, porque a economia da Forlândia é uma economia fechada. Apesar de ser implementada por americanos que prezam pela liberdade, pelos direitos do trabalhador e por todos esses princípios, né, que os americanos defendem no mundo, Forlândia funcionava como um grande seringal. Ou seja, quem ia trabalhar em Forlândia só podia comprar a roupa para trabalhar lá do Ford. Só podia comprar comida do Ford. A economia era fechada. O que se ganhava, se gastava lá mesmo. E o que eles serviam, por exemplo, para comer, não era a mesma comida que os caboclos comiam na Amazônia. Então, o auge desse choque cultural aconteceu com o que eles chamaram de revolta das panelas, aonde se fez uma revolução lá, se quebrou lá o refeitório todo, porque eles não serviam, né, a comida que os caboclos gostavam, então, peixe, farinha, aquela coisa toda, serviam comida americana. Né? E por incrível que pareça, o governador na época, que era o Magalhães Barata, foi chamado lá, né, e não deu razão aos trabalhadores, deu razão ao FOR, mandou todo mundo que se envolveu na revolta embora, demitiu todo mundo, foi demitido sem direitos, né, para que o Ford pudesse continuar trabalhando tranquilamente, entre aspas, né, impondo esse regime de semi-escravidão às pessoas que trabalhavam na Forlândia. Aí você teve aí, ó, um exemplo de choque cultural. As casas eram todas no estilo americano para viver na Amazônia, né? Claro que não ia dar certo. O regime de trabalho era próprio americano também. O entretenimento, né, a música, toda essa parte era também importada dos Estados Unidos, nada de forró, viu? Nada de música de beiradão,
era tudo de fora. O Ford proibiu o consumo e venda de bebidas alcoólicas na cidade, isso aí também, né, era muito impopular. E o ponto de ebulição desse choque foi quando o Ford trocou a refeição comum aos caboclos, o peixe e a farinha, por comidas americanas. Aí que eu falei para você que aconteceu a revolta das panelas, que eu não vou retomar, que eu já expliquei. E tem o declínio aí da Forlândia, né? Então, essa aventura do Ford durou menos de 20 anos. A Forlândia acabou abandonada, né, com o surgimento da borracha sintética. Não valia mais a pena investir nessa produção cara, se você podia fazer borracha sintética. Em 45, a filial amazônica da Ford Motors Company fechou as portas lá, levando consigo um prejuízo de 100 milhões de dólares em valores atualizados. Foi quanto custou essa aventura do Ford, que veio para a Amazônia sem investir em conhecimento sobre a Amazônia. Isso aí vai marcar todos os grandes, chamados grandes projetos para a Amazônia. Vou falar um pouco do nosso subsolo. Né? Nesse mapa aí a gente tem um pouco do que o nosso subsolo na Amazônia proporciona, né? Ouro lá em Roraima, perto do Jari, ali no Pará, na fronteira, ali na Cabeça do Cachorro. Vai ter ouro também ali perto do Acre. Vamos ter o nióbio, né, perto de Manaus, ali também na Cabeça do Cachorro. Temos também no Amazonas, né, o estanho, tem o petróleo ali, o gás natural na reserva de Urucu, em Coari, tem alumínio, ferro. Nós temos vários metais aí, né, que pode ser explorado, pedras preciosas também. Isso aí não passa em branco, certo? Na exploração. E vamos lembrar aquela coisa que nós discutimos atrás sobre a presença dos povos indígenas. Normalmente essas jazidas estão próximas ou estão abaixo das terras indígenas demarcadas ou em demarcação. Isso causa uma enorme tensão em relação aos nossos povos indígenas. Nós vamos ter o extrativismo presente, aí nós vamos ter essa foto aí de um garimpo recente no interior do Amazonas. Nós vamos ter também garimpos aí em Serra Pelada, né, que vai devastar o que era um monte, vai virar, na verdade, um lago. Essa busca do ouro, né, essa mineração vai causar destruição do solo, desmatamento, evasão de divisas, porque esse ouro não paga imposto, sai pela fronteira. Então, a falta de ordenamento para a exploração e fiscalização vai levar a isso na Amazônia. Até hoje nós vivemos o impacto dessas atividades de mineração. O extrativismo mineral, principalmente o garimpo, aqui na Amazônia, tem a seguinte característica, né? É uma atividade intensiva em mão de obra de baixo volume de investimento. Serra Pelada, por exemplo. O que é uma mão de obra de baixo volume de investimento? As pessoas vieram de todo lugar do Brasil. De todo lugar do Brasil, elas vieram para tentar ficar ricas de uma hora para outra. Não vieram para cá pessoas formadas nas áreas necessárias para explorar de forma sistemática, não invasiva, né, e com uma visão ambiental. Vieram pessoas despreparadas, vieram professores, vieram agricultores, vieram motoristas de táxi, vieram gente de todo lugar para Serra Pelada tentar a sorte. Daí muita gente morreu. Muita gente morreu, ou das doenças aqui, de malária, tifo, febre amarela, ou nos barrancos que desabavam por conta da exploração desordenada. Né? De 50 a 60, desenvolveram-se duas importantes áreas de garimpo, em Rondônia, falei ali que tem, né? E Tapajós, que marcaram início da atividade em larga escala na região amazônica. Até os anos 60, prevalecia a prática garimpeira semi-mecanizada, ou seja, não era utilizado grandes dragas, máquinas pesadas. Né? Depois disso, né, o quadro muda, né, nos anos 70, devido à descoberta de ouro na Amazônia, em Serra Pelada. Aí você vai ter uma exploração maior, né, já por conta das máquinas pesadas que vão ser utilizadas nessa exploração. Aí algumas fotos de garimpo recente no Amazonas, no interior do Amazonas, e as condições que isso acontece. Essas pessoas não são especializadas, isso o crime também é muito favorecido nessas regiões.
Esse garimpo que eu estava mostrando fica aí nesse chamado Eldorado do Juma, perto do Novo Aripuanã e Apuí, né? É um garimpo recente que foi descoberto. As reportagens dão conta de encontrar lá professores que largaram a sala de aula para ir para lá, motorista de táxi, todo mundo foi para lá tentar sorte nesse garimpo e ou morrer de doença ou morrer assassinado por outros garimpeiros, né? Ou sair de lá de mãos vazias, né? Por conta dessa exploração sem qualquer tipo de regulamentação. Vamos ver um pouco aí dessa riqueza mineral. Nós vimos um mapa, né? Mas o que a gente tem mesmo aí estimado, né? Então, nós temos 26% do ferro do Brasil, está na Amazônia, 74% do manganês, muito manganês, 80% do cobre, 100% do estânio, 80% do alumínio, 100% do tântalo, né? 96% do caolino. O Pará é o segundo maior produtor de bens minerais do Brasil. Agora, será que eles recolhem esses impostos? Será que o governo do Pará, né, com toda essa exportação, ele tem essas divisas? Não tem, porque a maior parte dessa riqueza mineral sai de forma clandestina e sem recolher os impostos. Isso é além de toda a destruição ambiental que causa. Eu botei aqui alguns exemplos, né, de questões, né, indígenas, não são questões antigas, estão no noticiário hoje. Hoje, se você olhar o noticiário com atenção, você vai ver garimpo ilegal, garimpo em terra indígena, assassinato dos indígenas por conta disso, nós vamos ver ações de desmatamento, nós vamos ver questões dos indígenas lutando pela demarcação das suas terras. Essas questões são contemporâneas. O que nós estamos discutindo agora são questões contemporâneas que marcam o processo de inserção da Amazônia nessa chamada globalização, nessa mundialização da economia. São processos contemporâneos. Essa não é uma aula de história, essa é uma aula de questões da Amazônia contemporâneas. Concluindo, né, o que a gente pode falar então desse processo da Amazônia globalização? Então, esse estudo da globalização do capitalismo pode nos oferecer uma outra interpretação da Amazônia e dos estudos amazônicos. Então, diante desses efeitos das esferas da globalização, como a comercial, a tese do esquecimento que nós vimos lá no início, né, não se sustenta. Veja o que nós estamos discutindo aqui, até esse momento, como essas tentativas, né, de dinamizar a economia da Amazônia, seja pelo garimpo, seja por o Ford, né, por esses projetos que ele implementa, seja pelo projeto Jari, seja ali Balbina, gerando economia para a Zona Franca de Manaus, o projeto Zona Franca de Manaus, tudo isso, nós vimos aqui, né, derruba completamente, né, essa tese do esquecimento da Amazônia. Outras esferas da globalização, como a produtiva, financeira e tecnológica, a tese das escolhas mal feitas também sucumbe. Então, esses projetos que nós vimos aqui, que nós discutimos seus lados positivos e negativos, mostram que a Amazônia nunca foi esquecida, nem pelo velho mundo e nem pelo Estado-nação Brasil. Ela sempre esteve, né, muito lembrada, infelizmente, né, com projetos mal sucedidos, infelizmente, com falta de uma política de inclusão social sustentada dos povos da Amazônia. Nunca foi esquecida. A tese também de que nós fizemos escolhas mal feitas, né, também não se sustenta, porque nós temos aí a introdução da Amazônia nas esferas da globalização, como dizemos, né, na esfera produtiva, financeira e tecnológica, onde nós aqui não tivemos vez e voz nessas decisões. Então, não podemos dizer que o que nós temos hoje, esses problemas contemporâneos que eu discuti hoje, são resultado de escolhas mal feitas. Isso aí também derruba completamente aquela tese inicial. Tanto a tese do esquecimento quanto a das escolhas mal feitas só fazem sentido se nós tratarmos de coletividades donas do seu destino. Ou seja,
Se nós fôssemos donos do nosso destino aqui, sempre tivemos voz ativa nas decisões do nosso processo de desenvolvimento, se nós tivéssemos tido essa voz ativa, poderíamos dizer que o nosso processo atual de desenvolvimento, todos os seus problemas, são fruto realmente, né, de escolhas mal feitas, ou de que nós teríamos sido esquecidos. E não é essa a conclusão possível. Né? Na verdade, nunca houve essa autonomia na Amazônia para decidir sobre seus próprios rumos, pois a ordem social vigente, né, sempre foi fruto de inúmeras combinações de estratégias, forças econômicas e manifestações culturais que não tem como voz predominante a nossa aqui da região, sempre foi imposto de fora para cá. Então, essa compreensão de que as esferas da globalização se fizeram e se fazem presente na Amazônia nos leva a uma compreensão, a uma outra compreensão sobre a região, contrária àquela tese do esquecimento e das escolhas mal feitas. Tá? A primeira compreensão é que a Amazônia sempre esteve na lembrança dos atores sociais, sejam representados pelas forças de processo de mudança ou por indivíduos privilegiados, no caso Henry Ford e sua Forlândia. Essas outras forças do processo de mudança é o governo, o Estado-nação. Quanto ao seu desenvolvimento, deve-se mais à intensidade dos impactos da sua ocupação do que ao esquecimento propriamente dito. Então, o que nós temos hoje não é fruto do esquecimento, é fruto de como essa lembrança, ou como eles tentaram desenvolver a Amazônia, né, como isso impactou a ocupação dessa região e a própria região. Lembrando aí a Transamazônica. Quando o governo anuncia a Transamazônica, né, o governo militar anuncia a construção da Transamazônica, ele anuncia que a Transamazônica vai ser a nossa viagem para a Lua. Enquanto os Estados Unidos estavam na corrida espacial com a União Soviética, em 1963, ali, o governo militar, para distrair as atenções do regime totalitário, brutal, né, que estava no Brasil, ele cria essa viagem à Lua, que na verdade é a viagem à Amazônia, e rasga a floresta, construindo a Transamazônica sem nenhum projeto sério de desenvolvimento dessa região. E é isso que ele fala. Então, o nosso atual processo de desenvolvimento, ele se deve ao impacto desse tipo de iniciativa como a Transamazônica, que vai rasgar a floresta, não vai causar desenvolvimento algum. Quem veio para cá, trazido por eles, né, pela propaganda que se fazia no Nordeste, acabou se estabelecendo lá de forma miserável, vive até hoje de forma miserável, e essa rodovia não contribui quase em nada para o desenvolvimento da região. São os impactos que foram deixados, né? Também temos aí as mudanças culturais provocadas, né, por essa entrada da Amazônia nessa lógica da globalização, mudanças culturais que vão desde a supressão, né, violenta e sistemática da cultura indígena para colocar no lugar a do colonizador e mais tarde a chegada de grupos de migrantes e imigrantes que vêm para a Amazônia e vêm trazer também as suas culturas, né, para cá. Temos perspectivas aí de autodeterminação social, que é a emergência dessas lideranças indígenas e de outros movimentos importantes que vão emergir a partir dessa inserção nesse processo de globalização. A interlocução mundial, você vai ter essa liderança dialogando com o mundo, você vai ter Chico Mendes ganhando o prêmio Global 500 e falando com o mundo, né? Os irmãos Vilas Boas e todas essas lideranças indígenas, não indígenas, que vão estabelecer esse processo de comunicação com o mundo e esse imaginário universal que vai invadir também a Amazônia. Então, no quadro da globalização, a Amazônia tanto é um território datado e situado como uma ideia, uma fabulação, uma utopia. Ainda se pensa muito nessa Amazônia como uma ideia, algo que você, né, imagina, aquele inferno verde ou aquele paraíso perdido que se pensava no passado, que é o Éden,
chegou a se pensar que a Amazônia era o Éden, citado na Bíblia. Né? É uma fábula que se cria. E a professora Neide Gondim, que vocês conhecem, né, da Invenção da Amazônia, e seu livro, né, que eu recomendo a leitura, foi lido aí para a seleção, né, do mestrado, onde vai se constituir essa fábula, essa ideia de uma Amazônia que não corresponde à real, né, essa utopia do que ela pode ser e não é. É isso que é o que nós temos a partir dessa inserção da Amazônia nesse imaginário universal, que as pessoas pensam da Amazônia lá fora. É isso. É essa fabulação, essa criação de uma Amazônia que é inventada e que não é real. O mundo afora. Então, situar a Amazônia na globalização requer mostrar, como nós estávamos vendo antes, né, como e quais processos e forças mundiais se manifestam localmente em conjunturas especiais. Como é que essas forças mundiais se manifestaram aqui? Né? Através dessas estratégias de desenvolvimento usadas na região e adequadas à nova divisão internacional do trabalho. Né? Se manifestaram através de como? Como é que essas forças e essa lógica de divisão do trabalho se manifestaram? Através da Forlândia, que nós vimos no detalhe, através do projeto Jari, que é um outro projeto onde aí um outro magnata, né, chamado Ludwig, traz para a Amazônia uma fábrica, né, de produção de celulose, que é feita no Japão. E ele traz essa fábrica do Japão, em cima de uma balsa, para dentro do Pará, e começa a querer produzir celulose lá no Pará. Só que o que ele faz? Ele comete o mesmo erro do Ford. Ele não estuda a agronomia agronomia, a biologia, não estuda a dinâmica da floresta, e ele traz a fábrica e começa a plantar aqui uma espécie de árvore que é usada, né, que cresce rapidamente e que pode ser plantada, né, para abastecer esse tipo de produção de celulose. Só que essa cultura não funciona aqui na Amazônia por conta de clima, por conta de solo, por conta de fungos, e ele vai ter também um grande prejuízo. O que vai gerar o que gerou foi uma imensa favela fluvial perto do Jari, porque as pessoas foram para lá em busca de emprego ou viver a partir da produção do Jari. E hoje o Jari funciona, mas não é o que se pensou, né? Brasileiros já tocam um projeto e a partir de espécies amazônicas ou adaptadas, né? Mas foi um grande fracasso também. Balbina, que nós já falamos, né? Essa hidrelétrica de planície que alagou um monte de espaço de floresta, né? No Lago de Balbina, não gerou a energia necessária para abastecer a cidade e hoje só acho que quase 40%, acho que não chega mais nem a isso, né? Para abastecer a cidade de Manaus e alagou, né, uma quantidade enorme de floresta e terra indígena. Tivemos Serra Pelada, aquele sonho do ouro, né? Milhares de pessoas se tacaram para lá, transformaram o que era um monte, né, quase uma montanha, né, eles transformaram num buraco, hoje é um lago. E não se tem notícia, né, de que aquilo ali tenha servido para desenvolver a região, ou que muitas não, mas pouquíssimas pessoas ganharam dinheiro ali na Serra Pelada. Ganhou mais dinheiro quem vendeu utensílio para o garimpo, ou seja, pás, picaretas, outras coisas, do que quem garimpou. Né? O projeto Sivan, também, que está esquecido, né, que era o monitoramento e sensoramento remoto da Amazônia, também não temos notícia que ele tenha dado grande sucesso. No entanto, alguns projetos, né, se submeteram a processos mais amplos e colheram resultados opostos dos desejados pelos seus promotores. Aí nós vamos ter como o Jari. Então, essa é uma aula, né, que a gente está gravando por conta de problemas aí, né, de infraestrutura da nossa universidade hoje, mas que teve esse objetivo, né, de discutir com vocês esse processo de inserção da Amazônia nessa lógica da globalização e como a região ela emerge desse processo, onde essas forças
externas, políticas ou econômicas, vão atuar na região e vão transformar a região culturalmente, fisicamente. Ela vai alterar as suas fronteiras físicas, vai alterar o seu amálgama humano resultante, né, o que a gente é como formação social cultural hoje, vai criar diversas dinâmicas diferentes. Então, vamos ver como é que essa Amazônia se insere nesse processo. Essa foi a ideia, né, dessa aula, como uma grande conclusão dessa discussão que nós começamos lá na Amazônia antes dos europeus, passando pela presença dos portugueses, depois a chegada dos negros na Amazônia, os nordestinos, a borracha, a Zona Franca de Manaus, e todos esses projetos que foram desenvolvidos na Amazônia e que resultaram no que nós temos hoje, que impactaram socialmente, economicamente, ecologicamente no que nós temos hoje. E os processos de comunicação e de informação, com certeza, são afetados por todo esse processo que nós estamos vivendo. Os meios de comunicação se estabelecem a partir dessa lógica, a arte, a cultura, tudo vai ser influenciado por conta desses processos, e logicamente que o que vocês estão pesquisando a partir da nossa linha, da nossa área de concentração, que é comunicação e informação na Amazônia, tem impacto direto em toda essa questão que nós estamos discutindo agora, nesse processo de inserção da Amazônia na globalização. Vocês vão ter impactos, né? Daí o resultado, daí a ideia do trabalho final para essa nossa disciplina, que é vocês produzirem um paper de 10 a 15 páginas, onde vocês correlacionem todo esse processo que nós discutimos de formação social e cultural da Amazônia com a temática que vocês estão estudando especificamente no projeto de vocês. Certo? A Amazônia precisa estar no projeto de vocês. A área de concentração do programa é comunicação e informação na Amazônia. Então, quando vocês forem fazer a dissertação de vocês, a Amazônia precisa estar lá, precisa estar presente. E isso que nós discutimos aqui tem muito a ver com essa Amazônia. Então, a ideia é que vocês tragam isso e correlacionem com o projeto de vocês e utilizem esse material que vocês vão produzir já para a dissertação, que já seja algo que vocês incorporem à dissertação de vocês e que ajude nessa finalização da disciplina. Ok, pessoal? Então, fizemos essa aula remota dessa vez, nós temos a possibilidade de vocês terem o chat ao vivo, vocês podem colocar as perguntas, também temos aí o contato. A entrega do nosso paper vai ser daqui uma semana, o professor Renan assume a disciplina a partir dessa aula, então dia 14 o professor Renan vai começar a dar aula, e no dia 14 que eu vou passar eu vou pedir para ele recolher, na verdade, esses papers e me entregar. Eu quero impresso, tá? Impresso, para a leitura, né? E a gente poder fazer uma análise, um diálogo sobre esse material de vocês, tá bom? Foi um prazer aqui estar nessa disciplina, um prazer falar sobre a Amazônia. Estou à disposição para outros, né, questionamentos. Lembrando que essas 7 aulas é uma abertura de diálogo. Estamos longe de ter tido uma conversa detalhada e aprofundada. Eu sempre estou citando aqui bibliografias, livros onde você pode aprofundar sobre essa aula aqui, retomando a Metamorfose da Amazônia, da professora Marilene Corrêa, o livro do Djalma Batista chamado Complexo da Amazônia, o livro da Neide Gondim, A Invenção da Amazônia. Também tem um outro de Djalma Batista chamado Amazônia e Processo de Desenvolvimento, também é muito importante. Enfim, é uma abertura de conversa para que vocês busquem mais aprofundamento, para que a gente possa trazer a Amazônia para as nossas dissertações, para que vocês possam compreender a Amazônia, para poder chegar aí ao final da tese de vocês e produzir conhecimento que vá enriquecer a Amazônia também. Ok? Muito obrigado aí pelo convívio. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para a gente dialogar sobre a Amazônia, sobre os projetos, como a gente pode incrementar. Quem quiser conversar comigo é só entrar em contato, né, pelo WhatsApp, a gente marca uma conversa específica, né, e a gente tira alguma dúvida. A gente teve que fazer, né,
essa aula a gente ia atrasar muito mais a nossa disciplina. O professor Renan precisa começar aí, né, a dar disciplina, e foi nesse sentido que a gente trabalhou para essa disciplina. Ok, gente? Obrigado. Até a próxima disciplina do nosso PPGIC. Até mais.